Pronto, acabei de receber a informação, aliás, acabámos de receber no chat de que já dispomos de quórum e, nestes termos, estamos em condições de dar início à nossa reunião. Eu quero agora formalmente saudar todos, agradecer a vossa presença e participação. Um agradecimento muito especial ao deputado Pedro Marques. É um prazer voltar a vê-lo e poder trocar impressões consigo sobre uma temática tão importante quanto atual. Como certamente teve a oportunidade de perceber, a nossa intenção é ouvir todos os eurodeputados, enfim, de uma forma livre e aberta, procurando discutir a temática da agenda europeia mais pertinente neste momento, mas também alguma informação sobre o trabalho que está a desenvolver e todas as informações úteis que entenda transmitir-nos. A razão de nós decidimos ouvir os deputados por ordem, de acordo com a sua eleição, por aplicação do método DONT. Fizemos, no entanto, um pequeno entorce, que foi ouvir todos os grupos parlamentares, e a razão pela qual, e começámos inicialmente com os deputados que estão a tratar das questões do orçamento, dado a pertinência naquele momento, e, portanto, repusemos agora, digamos, a ordem cronológica que iremos cumprir tão rapidamente quanto possível. Têm sido reuniões muito interessantes, já passaram, portanto, 6 deputados aqui, eurodeputados, pelas nossas audições, e creio que todos registramos com muita satisfação a forma como elas decorreram e quão úteis foram para nós e também certamente para os deputados eurodeputados, que ficarão assim a conhecer um pouco melhor os deputados portugueses que estão mais envolvidos nesta temática europeia. E sem mais delongas, passaria então a palavra ao Sr. Deputado Pedro Marques, tem 10 minutos iniciais para fazer a introdução desta sua audição, após o que cada um dos grupos parlamentares disporá de 5 minutos, com resposta imediata de idêntico período de tempo, cabendo naturalmente aos grupos parlamentares gerirem esses 5 minutos da forma que acharem mais adequada pela intervenção de um ou de mais deputados. Nestes termos, Sr. Deputado Pedro Marques, a palavra é sua a partir deste momento e até 10 minutos. Muito obrigado, caro Presidente. Os meus cumprimentos renovados, quer ao Sr. Presidente, quer a todas e a todos os senhores deputados. Queria começar por agradecer este convite para participar na reunião da Comissão de Assuntos Europeus e dizer que é uma satisfação da parte, enquanto eurodeputado do Partido Socialista, reforçar esta interação com o Parlamento Português, porque esta articulação institucional e política é valiosa certamente para o nosso trabalho no contexto do Parlamento Europeu. Vivemos de facto um período singular e nesse sentido a oportunidade desta audição é de facto muito grande. Se me permitirem, eu vou-me focar mais nas consequências económicas e sociais da crise que atravessamos, mas nunca esquecendo a realidade de todos aqueles que foram afetados por este vírus, em particular aqueles que pereceram, infelizmente, e as suas famílias, e também destacando sempre o papel absolutamente extraordinário desses heróis, quer na área da saúde, mas noutras áreas que têm permitido que a nossa vida avance e que têm salvado tantas e tantas vidas neste período. Mas dizia que me pretenderia focar nas consequências económicas e sociais desta crise. É agora claro para nós todos que estamos perante a maior crise económica desde a Grande Depressão, na Europa, mas no mundo. Portanto, nós estamos a falar de uma crise global e uma crise que assim se pode considerar certamente a crise do século. Ainda não conhecemos plenamente a sua dimensão e a sua extensão temporal, porque de facto estamos ainda numa fase muito inicial, das consequências económicas desta situação. Sabemos, contudo, que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde não foram implementadas medidas do tipo do layoff que foi implementado em Portugal com eficácia e noutros países europeus, os Estados Unidos bateram por cerca de 10 vezes o recorde histórico de aumento do desemprego no mês, por 10 vezes o recorde histórico que tinha sido estabelecido a seguir à Segunda Guerra Mundial, logo imediatamente a seguir. Estamos, de facto, perante uma crise sem paralelo
que foi possível conter parcialmente do ponto de vista económico e social na Europa, e muito em particular no nosso país, por via de facto destas medidas, quer de apoio ao funcionamento das empresas através das linhas de crédito, quer muito em particular no que respeita, digamos, à manutenção do emprego através dos mecanismos de layoff, mas estamos ainda com muito pela frente e as instituições europeias, que numa fase inicial, de facto, tiveram algum desacerto inicial na estruturação de respostas, depois arrepiaram um caminho. Eu gostava de começar por destacar a importância das medidas logo adotadas e logo aprovadas no Parlamento Europeu de flexibilização da utilização dos instrumentos da política de coesão. Foi possível aprovar a transferência sem limites entre fundos comunitários dos recursos disponíveis no quadro comunitário em curso e também o aumento até 100% das taxas de comparticipação, bem como depois a mobilização do próprio Fundo de Solidariedade da União Europeia. Tudo isto foi feito em tempo recorde, permitindo hoje que os Estados-membros, incluindo Portugal, estejam já a fazer recurso desta flexibilidade. Gostava de destacar a importância também da suspensão das regras orçamentais no contexto do Pacto de Estabilidade e Crescimento. De facto, é inédito aquilo que foi aprovado, mas também adequado à natureza da crise que estamos a enfrentar, mas razoavelmente impensável até há pouco tempo atrás. Ainda destacar a emissão de dívida conjunta, nomeadamente através das instituições europeias, seja os mecanismos aprovados como o SURE, mas, sobretudo, queria destacar a importância da mobilização do Mecanismo Europeu de Estabilidade sem condicionalidades, portanto, sem programas de ajustamento, através, então, de uma emissão de dívida conjunta ou aquela que se perspectiva que venha a ocorrer no contexto do Programa de Recuperação. Sem prejuízo do que direi mais à frente, não deixo de dar muita importância ao que foi possível alcançar com este passo que demos para a emissão de dívida conjunta sem uma espécie de uma espada na cabeça dos países que possam beneficiar desses mecanismos de emissão de dívida conjunta por parte das instituições europeias. É um passo importante, é um passo que o meu grupo político reclamava há muitos anos no contexto europeu, qualquer que seja o nome que queiramos dar, mutualização de dívida ou não, eurobonds ou não é agora o nome o mais importante. O mais importante é que há muito se debatia e há muito se reclamava, de facto, a existência de mecanismos de emissão de dívida conjunta representativos da solidariedade europeia. Infelizmente, foi preciso esperar por uma crise desta dimensão para ultrapassarmos as divisões regionais e políticas entre grupos políticos para darmos, de facto, este passo. É também um bom exemplo desta divisão tradicional, quer do ponto de vista ideológico, quer geográfico, aquilo que foi o avanço que pudemos produzir no relatório da União Bancária, do qual sou relator e que até há pouco tempo aprovámos na Comissão de Assuntos Económicos e Monetários. Devia já ter sido aprovado em plenário, mas as circunstâncias atuais ainda não o permitiram, mas dizer que, enquanto relator da União Bancária, reportámos desde o início como muito importante a definição de mecanismos de partilha de risco entre os Estados-membros depois do grande esforço de redução de risco que ocorreu desde a criação da própria União Bancária. Definimos também como muito importante a criação de uma capacidade orçamental para a zona euro, mas também todos os mecanismos, nomeadamente o mecanismo de garantia de depósitos a nível europeu, chamado EDIS. Foi uma negociação muito complexa, uma negociação com divisões importantes entre os grupos políticos, permitam-me assim a expressão, entre a esquerda e a direita, mas felizmente foi possível alcançar um relatório que me orgulha e aprovado por larga maioria na Comissão de Assuntos Económicos e Monetários, mas mais uma vez num assunto onde a solidariedade europeia, onde o avanço do projeto europeu tem estado bloqueado há vários anos e esperamos agora que quer no contexto da crise, quer na sequência da aprovação deste relatório, possam ser dados passos concretos nos relatórios legislativos associados a este mecanismo de solidariedade e de segurança dos europeus, que é a União Bancária. Dizia que a União Europeia tem que ir mais longe na resposta a esta crise. A União Europeia deu, de facto, passos importantes, que há pouco referi, mas tem que fazer mais, tem que dar passos mais importantes, porque a dimensão da crise assim o justifica. E, de facto, defendemos um plano de recuperação de enorme dimensão, um plano de recuperação não apenas sustentado no financiamento comum, a que já fiz referência, mas também em subvenções aos Estados-membros, subvenções, desde logo, transferências a fundo perdido para os Estados-membros financiadas pelo Orçamento Europeu. Precisamos, para isso, de nos pôr de acordo relativamente ao aumento dos recursos próprios do Orçamento Comunitário, e é também uma matéria que tem conhecido pouca evolução nos últimos anos, e precisamos que a aprovação destes mecanismos de transferência, que se espera agora que avancem,
não representem a contrapartida do que possa ser qualquer espécie de corte ou uma proposta menos ambiciosa no MFF originalmente. Tem sido difícil a discussão do MFF, como aliás já puderam aqui discutir com os meus colegas deputados europeus. Esperamos, de facto, que agora o avanço de uma proposta ambiciosa para o plano de recuperação seja feito ao mesmo tempo que avança também um MFF ambicioso para enfrentarmos as dimensões estruturais de transformação da Europa, aquilo que eu tenho chamado as duas transições gêmeas, a descarbonização e a digitalização ao nível da sociedade e da economia europeias. E precisamos, de facto, de manter fortes níveis de coesão no território europeu, nas políticas europeias, desde logo também, por exemplo, na política agrícola comum, e nesse sentido esperamos que as políticas que alguns chamam de tradicionais ou políticas do passado sejam vistas como políticas que fazem parte desse futuro, dessas transições ao nível europeu. Portanto, esperamos ambição no plano de recuperação e ambição no próprio MFF. A proposta franco-alemã da última semana, relativamente ao plano de recuperação, quer fazer referência, até pela sua tempestividade, ela vai no sentido correto, ela defende transferências financeiras para os Estados-membros a financiar no futuro por contribuições de todos os Estados-membros ou por recursos próprios da União, é assim que julgo que deve ser. Esta iniciativa franco-alemã julgo que é de saudar num momento decisivo para a Europa. Esperamos que, obviamente, os países frugais, aqueles que têm estado mais resistentes ao avanço do projeto europeu e da solidariedade europeia, compreendam que não temos a oportunidade de estar com egoísmos na resposta a uma crise desta natureza, que não é da culpa de ninguém, não é certamente a culpa de nenhum dos Estados-membros, e ganharemos muito em responder a ela de forma solidária e de forma coesa. Termino com uma referência àquilo que julgo que teremos que fazer ainda no contexto da resposta à crise, mais do que teremos ainda para fazer, para além do plano de recuperação, que é, do meu ponto de vista, a necessidade de discutir e avançar com uma nova ambição para a política monetária. Nós precisamos de recuperar significativamente a procura no espaço europeu imediatamente após a fase do confinamento. Os Estados têm uma margem orçamental limitada, mesmo com o plano de recuperação, para manter por tempos indefinidos os mecanismos de layoff ou outros da mesma natureza, e terão dificuldade de financiar estritamente, digamos, em condições de mercado normais, diria, qualquer ambição significativa de transferências para as famílias, que seria o mecanismo mais importante e mais rápido de recuperação da procura. Julgo, por isso, que a política monetária tem que desempenhar um papel. Esse papel está a ser desempenhado nesta fase através do programa PEP, das compras em mercado de dívida privada e de dívida pública, dos incentivos ao funcionamento do mercado monetário que o BCE definiu no início desta crise, mas eu julgo que vamos precisar de mais. Vamos precisar de uma atuação muito significativa por muitos anos do Banco Central Europeu, ou porventura de um mecanismo mais de emergência, digamos assim. Eu chamei-lhe, em momento anterior, já trouxe aqui aquilo que foi a proposta de Ben Bernanke, a proposta do Helicopter Money. É preciso ter políticas não tradicionais, nomeadamente do lado monetário, para impulsionar significativamente a procura, para que os empresários tenham confiança e, após o desconfinamento, não assistamos a um aumento significativo do desemprego, que seria muito danoso para a Europa como um todo e para o nosso país em particular. É por isso também matéria que poderá, se assim entenderem, ocupar o nosso debate, porque julgo que deve ser debatido um papel mais forte para a política monetária e não o contrário, como procurou defender aparentemente o Tribunal Constitucional Alemão há apenas 2 semanas atrás. Precisamos exatamente o contrário. Precisamos de mais ambição na política monetária, precisamos de políticas não tradicionais, precisamos de uma recuperação da procura com instrumentos diferentes, com instrumentos ambiciosos, e para isso precisamos de uma Europa, de facto, solidária e ambiciosa na resposta a esta crise. Sr. Presidente, parava por aqui. Como sabem, sou membro permanente quer da Comissão ECON, quer da Comissão REGI, da Comissão dos Assuntos Regionais. Fiz referência também à questão da política regional no contexto do MFF. Poderemos aqui debater, se entenderem, o que já aprovámos relativamente à crise agora nesta fase de resposta mais urgente, mas também aquelas que são as nossas ambições para os fundos como um todo no próximo quadro e para o Interreg em particular, do qual sou também relator, e por isso com uma importância particular para a questão da situação das regiões transfronteiriças tão afetadas pelo despovoamento, pela interioridade e pela desigualdade de oportunidades de desenvolvimento. Estamos a trabalhar também para defender o Interreg e o Interreg forte para o futuro. É essa a ambição que tenho também como relator desse dossiê. Sr. Presidente, muito obrigado e fico agora à disposição dos senhores e senhores deputados.
Presidente. Presidente? Sim. Está Deputado. a ouvir-nos? Presidente, está a ouvir-nos? Senhor Deputado Paulo Muniz, Sim, quer assegurar a condução da reunião? sim. Sim, estou a ouvir-me? Ok. Agora sim. Sim, senhor. Ótimo, peço desculpa, perdi aqui momentaneamente a rede e tenho pena de não ter ouvido os últimos 2 minutos do deputado Pedro Marques, mas iremos dar sequência, portanto, à nossa reunião, cabendo intervir, em primeiro lugar, a senhora deputada Isabel Oneto, em representação do grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, senhora deputada. Sr. Presidente, eu chamo a atenção que a deputada Isabel Oneto, no chat, está-nos a avisar que está com problemas de som e que, portanto, está a ligar e desligar. Talvez aguardássemos um bocadinho. Ótimo. Então daremos a palavra ao interveniente seguinte, que seria o senhor deputado Sérgio Marques, do grupo parlamentar do PSD. E logo retomaremos a ordem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pergunto se me estão a ouvir e a ver. Sim, perfeitamente. Muito bem. É um prazer vê-lo. Igualmente, Sr. Presidente. Muito obrigado. Cumprimento a si e a todas as colegas, a todos os colegas. Cumprimento também o Sr. Eurodeputado Pedro Marques. E eu gostaria de começar precisamente pela questão que foi focada na intervenção do Sr. Deputado Pedro Marques, que tem a ver com este entendimento recente franco-alemão no sentido de dotar o Fundo de Recuperação da União Europeia de uma quantia significativa, 500 mil milhões de euros, que seria atribuído aos diferentes Estados-membros numa lógica de subvenção e não de empréstimos. Acho que este é um passo muito significativo no sentido de uma verdadeira solidariedade europeia. O Sr. Deputado Pedro Marques fez uma enunciação de praticamente todos os passos importantes que foram dados desde o início desta crise. Essa relação exaustiva que fez é bem demonstrativa de como a União Europeia tem reagido com significado à dimensão desta crise sem precedentes em que estamos submergidos. Mas, de facto, este último passo decorrente do entendimento franco-alemão é extremamente significativo. É certo que este entendimento e a solução que é preconizada ainda enfrenta a resistência dos chamados países frugais, os quatro países. Vamos a ver se um entendimento em torno desta proposta é de facto possível. Temos que contar com esta resistência e eu gostaria de saber, na opinião do Sr. Deputado, como é que irá evoluir este processo negocial. Será que a proposta franco-alemã irá ter efetivamente vencimento e será aceite unanimemente por todos os Estados-membros? É a primeira questão que lhe deixaria. Depois, eu gostaria de lhe perguntar qual seria a sua opinião na sequência desta nova forma, deste novo instrumento que, em princípio, será aprovado, em que se facultará subvenções a fundo perdido aos Estados-membros, se esta não poderá ser uma boa oportunidade para Portugal poder fazer evoluir as suas políticas de apoio, nomeadamente às empresas. Como sabemos, estas políticas de apoio às empresas têm estado muito centradas no recurso ao endividamento. É certo que o layoff é um instrumento que é importante, mas, acima de tudo, a ajuda às empresas tem sido muito centrada no endividamento e a pergunta que eu lhe deixo é se, de facto, Portugal vier a beneficiar de subvenções a fundo perdido, se não poderá ter margem de manobra para usar o helicopter money e distribuir algum dinheiro pelas empresas. Porque, de facto, as empresas estão com um problema terrível de liquidez,
de fundo de maneio, de capitalização, e acho que esta seria uma boa oportunidade para Portugal aprimorar as suas políticas de apoio, nomeadamente às empresas, mas sem esquecer também as famílias. E sem esquecer também as regiões autónomas. Gostaria de aqui introduzir este tópico, porque há já várias semanas que, nomeadamente a região autónoma da Madeira, solicitou ajuda da solidariedade nacional para a região fazer face às despesas enormes com que está confrontada e também à perda de receita que inevitavelmente trará. E a questão é a de saber se não seria também curial que a componente da ajuda da solidariedade nacional às regiões autónomas não fosse apenas centrada no endividamento. Aliás, o pedido de ajuda da Madeira ao Estado e ao Governo da República está centrado apenas nesta lógica, mas agora, aproveitando um eventual apoio do Fundo de Recuperação a fundo perdido, se não faria também sentido que, ao fim e ao cabo, fizéssemos para com as regiões autónomas o mesmo que a União Europeia está a fazer para com os diferentes países, nomeadamente aqueles que estão mais afetados. Eu recordo que a Madeira está numa situação extremamente difícil. Como sabemos, o motor da nossa economia é o turismo. Mais de um quarto da nossa economia depende do turismo. As empresas ligadas ao setor turístico, toda a fileira do turismo, estão praticamente paradas. A esmagadora maioria estão paradas. Não há ainda uma perspectiva de retoma, de reabertura. A incerteza é enorme neste momento e vão ser necessários, de facto, encontrar medidas que possam responder a esta situação muito, muito difícil em que as empresas se encontram. Acho que faria todo o sentido que, nomeadamente no âmbito do quadro financeiro plurianual e também do Fundo de Recuperação, pudesse haver uma linha específica, por exemplo, destinada a socorrer o setor turístico das regiões europeias que dependem especialmente desta atividade. Depois... Sr. Deputado. Certo. Eu tinha aqui uma série de outras questões, mas quero cumprir escrupulosamente o tempo que me é concedido e, portanto, fico por aqui aguardando as respostas do Sr. Deputado Pedro Marques, que desde já agradeço. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Marques. Questões muito pertinentes, que estou certo, o Sr. Eurodeputado Pedro Marques responderá pertinentemente. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Sr. Deputado Sérgio Marques, pelas suas questões. Primeiro, falou do processo negocial que enfrentamos ainda. Eu não queria, em nenhuma circunstância, desvalorizar a dificuldade do que ainda temos pela frente, mesmo com uma proposta da natureza daquela que tivemos, chamado eixo franco-alemão, e a importância política desse entendimento de ter feito a esse nível. Todos sabemos que a seguir vamos ter uma presidência do Conselho Europeu por parte da Alemanha. Todos sabemos que, naturalmente, a Alemanha é um dos grandes contribuintes a nível europeu. Esta aproximação entre a chanceler Merkel e o presidente Macron para este efeito foi, de facto, de grande importância e espero que ajude, de alguma forma, também a movimentar, a mover os chamados países frugais na sua posição. Contudo, eles tiveram, desde logo, uma posição dura e complexa, logo no próprio dia da apresentação da proposta franco-alemã. Portanto, o processo que temos pela frente é ainda muito difícil. Mesmo dentro da proposta franco-alemã, temos ainda muito para trabalhar, porque, vamos ser claros, nós evidentemente temos a noção que, a nível europeu, esta crise, a resposta a esta crise vai nos trazer uma alteração brutal da situação de finanças públicas europeia, e que a prazo vamos ter novamente que equilibrar as contas depois da resposta à crise, certamente, mas o tipo de condicionalidade que parece estar subjacente à proposta franco-alemã
parece demasiado com os programas da Troika que tivemos e que em particular tivemos em Portugal, e nesse sentido ainda temos ali muito que fazer evoluir, porque do nosso lado esperamos que essa triste memória da Troika, do programa de ajustamento, fique para trás e, portanto, se neste momento na Europa se incentiva de facto a utilização da política orçamental, que a seguir não venha outra vez esse tempo, em particular da penalização do país A ou do país B. Portanto, temos ainda muito pela frente na discussão mesmo daquela proposta franco-alemã, mas, como digo, aquele é apenas um dos passos. Espero que cheguemos a acordo e que aquele seja um elemento importante do plano de recuperação. Esperemos que a parte do financiamento também exista nesse plano de recuperação, nomeadamente para nos permitir alavancar investimento privado, e com isto faço a ligação à sua questão, Sr. Deputado, sobre o apoio às empresas. O Sr. Deputado colocou aqui a questão de passarmos daquilo que tem sido as linhas de crédito, apoio à tesouraria, ao fundo de maneio das empresas, para mecanismos de outra natureza. E eu argumento que Portugal tem sido muito efetivo na utilização do quadro comunitário, do atual quadro comunitário, do Portugal 2020, exatamente na utilização de recursos que lá estão previstos para apoiar o investimento das empresas, o investimento mais inovador. E muito provavelmente, depois de passar desta fase do confinamento, podem e devem ser estabelecidos mecanismos, quer com os recursos do próprio futuro MFF, alguns ainda do atual, mas com recursos do futuro MFF e do plano de recuperação, para apoiar e acelerar o investimento das empresas. Portanto, as linhas de crédito têm estado disponibilizadas para aguentar a situação de tesouraria e de fundo de maneio das empresas, os diferimentos de pagamentos de impostos e outras obrigações perante o Estado, como tem sido feito, mas para lá disso, de facto, acrescentar-lhe uma dimensão de apoio ao investimento alavancada, acrescentada, acrescida em relação ao que fizemos no quadro comunitário atual, com mais recursos no novo MFF e no plano de recuperação. O argumento que apresentei relativamente à questão do helicopter money, Sr. Deputado, terá sempre que ter uma dimensão significativa o apoio europeu, seja ele por via diretamente da política monetária e na sua intervenção nos mercados em relação às dívidas soberanas, ou então diretamente com algum elemento de transferência direta às famílias, porque os Estados-membros, para fazerem aquilo de que nós estamos a falar, e reparem, eu não estou a falar de nada que já não tenha sido feito nesta crise, nos Estados Unidos, mas na Austrália, mas em Hong Kong, mas no Japão, já foram implementados mecanismos de transferências diretas para as famílias, para a recuperação da procura, para a recuperação do consumo, exatamente para que a economia não parasse. O meu argumento é que isso será mais efetivo imediatamente após a fase do desconfinamento. Quando as pessoas puderem normalizar, como estão a começar agora, felizmente, a normalizar a sua vida em sociedade, essa é a fase para começarmos a pensar, de facto, em mecanismos desta natureza, mas que precisam, do meu ponto de vista, de um apoio significativo da política monetária ou então de um apoio europeu de grande dimensão e, porventura, ainda de maior dimensão do que aquele que está previsto nesta proposta franco-alemã. O Sr. Deputado fez também referência a questões que queria abordar, a questão da capitalização das empresas. Sim, as nossas empresas, muito provavelmente, e esse debate público tem sido feito em relação a algumas situações, mas as nossas empresas provavelmente precisarão de ser capitalizadas, portanto, à saída desta fase mais crítica da crise. A Europa está a debater essa situação e, portanto, é possível que venha para cima da mesa do debate europeu e, no contexto, porventura, do plano de recuperação, um dos seus pilares seja um instrumento dirigido à capitalização de empresas europeias. Temos essa expectativa e julgo que os Estados-membros podem e devem trabalhar nesse sentido. E também, muito em particular, a referência que fez ao setor do turismo. Sou muito sensível, naturalmente pela situação das regiões autónomas, mas também pela situação do país como um todo. Como sabe, temos de facto um turismo muito... Deverá concluir, Sr. Deputado. Vou terminar já. E dizer que a resposta para o setor turístico é particularmente crítica, porque o setor naturalmente sofreu e ainda sofrerá certamente por um período largo de tempo um choque muito grande na procura e, portanto, o apoio ao setor turístico tem que ser uma prioridade ao nível europeu e certamente está a ser e vai ser ao nível nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente. Termino por aqui. Muito obrigado, Sr. Eurodeputado Pedro Marques. Creio que a Sra. Deputada Isabel Neto já está em condições de poder intervir e eu dou-lhe com todo o gosto a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Estão a ouvir-me bem? Estou a ouvi-la e a vê-la perfeitamente. Muito obrigada, Sr.
Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Eurodeputado Pedro Marques, é com muita satisfação que nos encontramos aqui hoje e cumprimentar a todas e todos desta reunião. Agradecer já a intervenção do Sr. Deputado, que nos chamou a atenção para aquilo que tem sido as principais políticas no seio da União Europeia para um futuro que vai ser difícil de seguir em comum, mas que eu creio que a Europa irá conseguir também ultrapassar. Temos vários problemas em cima da mesa, como já foi aqui referido, sendo certo que se esta questão da pandemia colocou na agenda europeia e dos próprios Estados-membros uma emergência para a qual não contávamos, também sabemos que há outros temas da agenda europeia que não podem ser esquecidos a propósito da Covid. Eu sei que as necessidades, obviamente, agora são outras no imediato, em particular o apoio às famílias e às empresas, mas há outros temas da agenda que nós não podemos, creio eu, deixar cair, sob pena de comprometer o próprio futuro da União Europeia. E um dos pontos que o Sr. Deputado referiu, foi precisamente a questão da União Bancária e também, já acrescento, a questão da necessidade de aprofundar a harmonização fiscal de forma a criar menos assimetrias entre os diversos países. É certo que o Fundo de Recuperação e aquilo que será a agenda da União Europeia incidirá sobre as questões que no imediato se colocam, mas creio que a passagem, digamos, ou aquilo que deve ser a agenda europeia tem também de procurar garantir que a agenda digital, ambiental, enfim, todos os outros temas que já integravam a agenda europeia não possam ser, digamos, secundarizados neste contexto. É bom, de facto, saber que a União Europeia abandonou aquilo que era terrível para os Estados-membros, como aquilo que aconteceu no âmbito da crise anterior, das dívidas soberanas, não tendo aqui de momento a questão do procedimento por déficit excessivo, que é extremamente importante para que os países possam de facto dar resposta às suas necessidades. E lembrei a este propósito que parece que em Portugal já temos um consenso sobre essa matéria, porque convém não esquecer que em 2011 grupos parlamentares que hoje felizmente já têm uma outra visão daquilo que é as necessidades dos Estados-membros em procederem ao seu financiamento, recordo que não fosse a posição na altura do Partido Socialista, hoje teríamos na Constituição a chamada regra de ouro, que proibia exceder o déficit em 3%. E, portanto, não teríamos uma impossibilidade pelo procedimento de déficit europeu, teríamos uma impossibilidade por via da nossa Constituição. Felizmente, hoje, parece que o consenso em torno das necessidades de financiamento existe esse consenso e, portanto, será mais fácil a Portugal fazer face àquilo que vai ser necessário ao nível do financiamento das empresas e das famílias, sabendo nós, obviamente, que há regiões mais atingidas, há setores mais atingidos e a resposta naturalmente vai ter que atender a essas situações para não criar novas desigualdades. Há, no entanto, uma questão que eu gostaria de colocar em particular ao Sr. Eurodeputado, que tem a ver com a presidência portuguesa. Nós vamos ter Portugal vai ter um papel importante na próxima presidência portuguesa, sabendo que, na própria presidência da União Europeia, sabendo nós que, além daquilo que estava na agenda, temos de recuperar os temas perdidos, como a União Monetária, a harmonização fiscal,
mas também os temas que nos preocupam enquanto socialistas, como o Pacto das Migrações, por exemplo, como, por exemplo, temas que para nós socialistas são importantes e que visam naturalmente a continuidade do reforço da coesão social. No fundo, de que forma é que esta articulação entre os deputados portugueses, a Assembleia da República, o Parlamento português, juntamente com o Parlamento Europeu, podem contribuir para que estes temas não sejam esquecidos e para que a própria presidência portuguesa possa também pôr na agenda temas que serão fundamentais e que, aliás, já foram também identificados, como a recuperação da soberania europeia, no sentido da sua resiliência face a setores estratégicos fundamentais. Deverá concluir, Sra. Deputada. Já concluí, Sr. Presidente, portanto, solicitando ao Sr. Eurodeputado que nos fale um pouco daquilo que pode ser o papel de Portugal na recuperação económica do país, da Europa, o papel que vai ter também no consenso entre os vários Estados-membros, esperando que a capacidade negocial que tem demonstrado possa contribuir para que possamos encontrar esse caminho. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, e dou de seguida a palavra ao Sr. Eurodeputado Pedro Marques para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Deputada Mota Provado e os meus cumprimentos amigos à deputada Isabel Neto e a todos os deputados do Partido Socialista, como das bancadas em geral. A Sra. Deputada, de alguma maneira, recolocou um pouco o debate de um modo adequado, na perspectiva de, digamos, em paralelo com a resposta de urgência a esta crise, como é que vamos construir, de facto, a agenda de futuro, ou reconstruir a agenda de futuro e a Europa de futuro que vínhamos construindo e vínhamos alinhando, a que fiz referência na minha intervenção inicial. E o papel que pode ter, nomeadamente, a presidência portuguesa nesse sentido. De facto, julgo que esta circunstância nefasta desta crise provavelmente aumentou ainda mais as responsabilidades da presidência portuguesa do Conselho. Esperava-se, antes desta crise se iniciar, que ao longo da presidência croata tivessem sido já apresentados um conjunto de dossiês no contexto do chamado Programa de Trabalho da Comissão Europeia. Esperava-se a apresentação de um conjunto de dossiês estratégicos. Alguns deles foram apresentados, desde logo, por exemplo, as comunicações relativamente ao Green Deal. Mas dizia, e que depois se fossem desenvolvendo o seu debate, etc., e que alguns deles pudessem começar a conhecer evoluções significativas na presidência alemã. As circunstâncias que enfrentámos determinaram, e provavelmente determinarão ainda por um número de meses importante, que a maior parte da ação das instituições europeias esteja concentrada na resposta a esta crise e agora na construção de um plano de recuperação estratégico para a Europa. Nesse sentido, admito que na presidência alemã, se não for ainda na presidência croata, se consiga concluir o acordo relativo aos recursos financeiros necessários, quer para o MFF, quer para portanto, o plano de recuperação. Admito, de facto, que isso seja possível e urgente, particularmente se entrar pela presidência alemã, mas que ainda estejamos muito focados na resposta à crise durante muito tempo, provavelmente durante todo este ano de 2020. Uma grande parte da nossa ação política terá que estar muito focada nas diversas dimensões de resposta a esta crise e, portanto, sem prejuízo da União Europeia, da Comissão Europeia, apresentar várias das suas propostas, das suas primeiras comunicações, provavelmente ao longo dos próximos meses, de facto o desafio para a presidência portuguesa acresce nessas dimensões estratégicas a que fez referência. Nas transições gêmeas, que referi na minha intervenção inicial, na digitalização e na descarbonização, nós precisamos de um impulso muito grande para recuperar o tempo perdido em relação aos grandes blocos dos Estados Unidos e da China no que respeita à digitalização da sociedade e da economia. Aí, neste momento, já somos followers, infelizmente. Ficámos demasiado tempo para trás, ficámos talvez demasiado tempo de volta da ciência e da investigação fundamental e menos da investigação aplicada.
e, portanto, menos próximo das empresas e da realidade de transformar essas invenções, essa criação em inovação nas empresas. E, portanto, precisamos de fazer mais ao nível europeu para recuperar esse tempo na digitalização. E em relação à descarbonização, bom, com a apresentação do Green Deal, temos agora uma agenda ambiciosa. Agenda essa que precisa de ser implementada com ações concretas, com apoios concretos. Por isso o MFF é tão importante, porque nós não podemos estar sistematicamente a acrescentar desafios à política europeia e depois ter um orçamento anão, ter um orçamento de valor irrisório que não pode apoiar a implementação dessa agenda estratégica, muito menos se alguém pensar agora em cortes e nas propostas como a proposta finlandesa que esteve em cima da mesa para o MFF, por exemplo. Nós precisamos dessa ambição da transformação estratégica, nomeadamente na descarbonização da sociedade e da economia, e precisamos, em paralelo, de apoiar aqueles que podem ser mais afetados por estas transições. Em particular, permitam-me que refira aqui o Fundo para a Transição Justa, do qual sou o relator do meu grupo político no Parlamento Europeu. Essa iniciativa já foi lançada pela Comissão Europeia, como é sabido. Entreguei esta semana mesmo as minhas propostas de emenda ao relatório do Fundo de Transição Justa, exatamente para agora procurarmos estabelecer os consensos no Parlamento Europeu nos próximos meses, para que a negociação com o Conselho permita que este fundo vá para a frente. Qual é a nossa visão? Este fundo tem que ser como que o coração vermelho da transição verde. Este tem que ser o fundo que permita não deixar ninguém para trás. Nós precisamos reforçar a dimensão do apoio social às regiões mais afetadas e, por isso, na minha proposta, reforça-se o peso dos indicadores que permitirão que as regiões dos países mais pobres, dos países com menos desenvolvimento, sejam mais apoiadas nessa transição, mesmo em relação à proposta da Comissão, que já era positiva nesse sentido, mas queremos mais. E, sobretudo, reforçamos toda a dimensão social do apoio aos que poderiam ficar para trás com a transição verde, do apoio ao emprego, da recuperação de qualificações dos trabalhadores nas regiões afetadas pela descarbonização. Dizia, portanto, a presidência portuguesa pode e deve fazer mais. Já era desde o início uma das grandes prioridades da presidência portuguesa a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Deve ser de um modo reforçado nesta fase. A Europa vai ter que ter uma resposta social muito forte para as consequências desta crise. Há demasiadas pessoas em risco de pobreza agravada por via desta crise e há certamente níveis de desigualdades que se geram, por exemplo, nos sistemas educativos. Aprofundam-se as desigualdades em via de tudo, das próprias diferentes condições das famílias, por exemplo, no apoio ao processo educativo dos seus filhos. Senhor Deputado, peço que conclua o seu raciocínio, por favor. Termino para dizer claramente que o reforço do combate às desigualdades, o reforço do combate à pobreza, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e esta dimensão estratégica da descarbonização e da digitalização serão mais importantes do que nunca à saída desta crise. E, nesse sentido, Portugal tem um desafio acrescido na presidência que abraçará no início de 2021. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Eurodeputado Pedro Marques. É agora a vez da Sra. Deputada Fabíola Cardoso e Vice-Presidente desta Comissão intervir em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Micro, por favor. Micro. Muito obrigada, Sr. Presidente. A cumprimentar todas e todos os presentes, incluindo os serviços que nos permitem realizar estas audições por meios digitais. Agradecer também, obviamente, particularmente ao Eurodeputado Pedro Marques a sua presença, a sua comunicação e as respostas que já foi dando às questões que lhe foram comunicadas e que tanto enriquecem a nossa experiência como eurodeputados, como deputados no Parlamento Nacional e que contribuem para este reforço entre as duas instituições e para aumentar a qualidade do trabalho que fazemos, pelo menos deste lado. Gostaria de começar por não centrar naquilo que já foi aqui amplamente e profundamente discutido, a resposta às necessidades mais imediatas, concordando com a referência à enorme importância de que estas medidas de resposta à emergência não correspondam
num futuro próximo, como já aconteceu no passado, uma austeridade e depois a uma chantagem sobre os países em que, mais uma vez, sejam os trabalhadores a pagar essa austeridade que agora que poderia ser a moeda de troca para as medidas de apoio. Esperemos que isso não venha a acontecer e, de facto, parece que houve aqui algumas mudanças. Gostaria de centrar a minha intervenção numa segunda fase, na possibilidade que temos de facto, imaginar e planear e pensar uma Europa pós-pandémica, uma Europa que... Penso que esta situação terrível que vivemos tornou ainda mais evidente aquilo que o Bloco de Esquerda e outros partidos políticos já vinham a dizer há algum tempo, que é de facto necessário, profundamente necessário, alterar o modelo de desenvolvimento económico no qual temos baseado não só a nossa vivência enquanto país, mas também o próprio projeto de construção da Europa. E por isso, hoje que é o Dia Internacional da Biodiversidade, não consigo deixar de referir que foi apresentado anteontem 2 documentos essenciais para esta visão da Europa pós-pandemia. A Estratégia de Biodiversidade para 2030 e também a Estratégia do Prado ao prato. E é muito significativo, penso eu, que estes 2 documentos tenham sido apresentados no mesmo dia, porque há uma ligação profunda entre estes 2 fatores, a biodiversidade e a agricultura, e eles influenciam-se mutuamente. Isto seria tema para uma grande conversa, mas basta pensar, por exemplo, na importância das abelhas, dos polinizadores, a importância que têm para a própria agricultura e como o bem-estar das abelhas depende da biodiversidade. E depois é fácil relacionar isto com segurança alimentar, com a utilização de pesticidas ou de adubos. É fácil relacionar isto com a importância dos rios livres e teríamos aqui toda uma questão. Mas, aproveitando a presença do eurodeputado Pedro Marques, eu gostaria de colocar questões concretas relativamente aos financiamentos, aos instrumentos que vão permitir a implementação destas políticas, e gostaria de centrar isto em alguns aspectos para procurar obter uma resposta de quem está mais por dentro. Relativamente, por exemplo, para financiar estas medidas serão necessários certamente um aumento também dos recursos próprios. Como é que estão as negociações a nível europeu, de modo a que esse aumento de recursos próprios se faça, por exemplo, taxando as transações financeiras, por exemplo, taxando os gigantes digitais? Devemos pensar agora finalmente em avançar por aí? Falou também na questão das regiões transfronteiriças e da sua importância. É um assunto que também me preocupa particularmente e gostava que relacionasse esse apoio ao desenvolvimento das regiões transfronteiriças com novos apoios ou novas maneiras de ver os serviços dos ecossistemas. De que maneira é que essas regiões podem também ser encaradas como locais de biodiversidade e que isso é possível de avaliar e de contribuir para uma valorização desses territórios, não só em termos de produtividade entendida como produção agrícola, mas de produtividade entendida como serviço de ecossistema. Para terminar, isto implica também uma nova política agrícola comum, uma nova PAC baseada em novos princípios e as indicações que foram dadas são bastante interessantes, avançando aqui com várias medidas, desde o plantar árvores e associar imediatamente essa plantação de 3.000 milhões de árvores. Obviamente não serão eucaliptos, portanto, será que isto poderá corresponder a uma deseucaliptização do país? Por exemplo, é falado também no aumento de áreas de produção biológica, uma agricultura mais extensiva, uma agricultura verdadeiramente promotora da biodiversidade. Como é que isto será implementado em termos depois de apoios e de financiamento? E para terminar, se nos poderia dizer alguma coisa, considerando que está também relacionado com o Fundo para a Transição Justa, de que maneira é que a rotulagem social que é avançada nesta política do Prado
para o prato poderá também ser um elemento positivo, nomeadamente quanto a condições de trabalho dignas na agricultura, que é um assunto muito preocupante, por exemplo, em Portugal. Muito obrigado, Sra. Deputada. Terá de concluir. O Ribatejo, a região pela qual eu fui eleita. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Eurodeputado Pedro Marques para responder às questões colocadas. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Fabíola Cardoso, os meus cumprimentos também e a sua grupo parlamentar. Falou da alteração do nosso modelo de desenvolvimento económico, eu falaria mesmo da alteração do nosso modelo de desenvolvimento económico e social no contexto do pós-pandemia. Está, de facto, nas nossas mãos aproveitar, digamos assim, aquilo que foi tão nefasto para percebermos que podemos alterar significativamente as nossas regras de funcionamento em sociedade, parte do nosso funcionamento económico, em direção àquilo que são objetivos estratégicos que tínhamos e que, infelizmente, esta crise nos veio mostrar que podíamos alcançar mais rapidamente, por razões de emergência, mas podemos, de facto, perceber que há muito que se pode fazer mais rapidamente do que às vezes estávamos, talvez, a pensar. Veja a queda brutal dos níveis de emissões que ocorreram neste período, naturalmente, por causa do confinamento e das pessoas estarem em casa e a trabalhar a partir de casa. Mas isto mostra-nos que há outros padrões de mobilidade, mas há outros padrões de funcionamento das empresas, de funcionamento dos serviços públicos, de funcionamento do nosso trabalho em sociedade, que podem ser adotados e que podem contribuir significativamente para os objetivos estratégicos que definimos e que são absolutamente essenciais para a espécie humana poder sobreviver no planeta. Para que isto aconteça, as ditas políticas tradicionais, aqui na Europa chamam-se muito políticas tradicionais, a PAC e a política de coesão, elas podem e devem contribuir para essa mudança. Eu que estou mais do lado da política de coesão, uma vez que faço parte da Comissão Regi e tenho sido nessa área que tenho trabalhado a minha vida toda, na área dos fundos regionais e de coesão, digo que a política de coesão já contribuiu, já se modernizou, mas pode fazer ainda mais, certamente no próximo ciclo de programação e nos seguintes, para contribuir efetivamente, nomeadamente para a digitalização e descarbonização da sociedade e da economia. Com instrumentos concretos, quando estamos a apoiar através da política de coesão a inovação nas empresas, podemos dirigir exatamente essa inovação para a área da digitalização, se assim entendermos. Quando estamos a apoiar através do Fundo de Coesão determinados investimentos, podemos orientá-los ainda mais, se necessário, para determinados objetivos no âmbito da descarbonização. E o mesmo pode acontecer no âmbito da PAC. E aquilo que está agora em cima da mesa da parte da União Europeia, este lançamento da iniciativa Farm to Fork, do campo à mesa, é exatamente um lançamento de um processo de modernização da política, também da política agrícola, no sentido de tornarmos mais amiga dos nossos objetivos estratégicos aquilo que é a nossa produção agrícola. Mas também não será ingênuo, nem direi que isto é tudo fácil e que são só facilidades, e sim, nós vamos ter consequências, e por isso é que estabelecemos um instrumento como o Fundo de Transição Justa, dizia, nós vamos ter consequências desta transformação, desta descarbonização, e essas consequências também chegarão ao setor agrícola. O tipo de objetivos que referiu há pouco, a transformação do processo de produção agrícola, que referiu há pouco, em direção a objetivos de descarbonização, tem consequências no funcionamento, na rendibilidade económica das organizações, das empresas que existem, no nível de emprego disponível, nas qualificações necessárias dos trabalhadores. Portanto, há uma alteração significativa do funcionamento das regiões, ou do funcionamento de políticas, neste caso da política agrícola e do setor agrícola, que redundará deste tipo de objetivos e de caminho. E, portanto, claro que as políticas europeias têm que se adaptar e têm que apoiar aqueles que são mais afetados por essas transições. Relativamente à questão concreta que colocou sobre os serviços do ecossistema nos territórios do interior e transfronteiriços, queria recordar-lhe que Portugal, nessa matéria, tem andado à frente do tempo. Nós não fomos só o primeiro a estabelecer o objetivo da neutralidade carbónica em 2050, como no contexto do Plano de Ação Climática, e em particular do PNPOT, já estabelecemos a ideia clara da compensação dos serviços, digamos, de apoio ao ecossistema, de apoio à biodiversidade, por parte dos territórios que desempenham essa função.
Nós temos um PNPOT ambicioso, um PNPOT que olha para a realidade do território sem ter medo de ver as diferenças que existem no território e no seu potencial de desenvolvimento e que caminho é que pode ter cada parte do território e, ao mesmo tempo, um PNPOT que também assume que há dimensões de compensação aos territórios que têm a ver exatamente com os serviços à biodiversidade e ao ecossistema. E, portanto, nesse sentido, Portugal tem andado, de facto, à frente do tempo, mas, como dizia, as transições têm consequências. Há sempre aqueles que são mais afetados e nós, por isso, no meu trabalho como relator do Fundo de Transição Justa, estarei a batalhar para reforçar exatamente essa dimensão social, essa dimensão de apoio àqueles que são mais afetados pelas transições, sem que essas transições, em algum momento, deixem de ser a nossa prioridade estratégica. Elas têm que acontecer para a Europa prosperar, para a Europa sobreviver economicamente, se fizermos assim, de forma competitiva, e para o mundo como um todo e a espécie humana poder sobreviver no planeta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Eurodeputado, pelas suas respostas. Deveria agora intervir o Sr. Deputado Bruno Dias, mas infelizmente não pode estar presente por estar a participar numa outra reunião e, assim sendo, eu dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Queria cumprimentar todos os colegas, cumprimentar o Sr. Eurodeputado Pedro Marques, agradecer aquilo que já nos transmitiu e colocar algumas questões que vão a pontos que já falou e uma que não falou. A primeira tem a ver exatamente com aquilo que estava agora a responder à minha colega do Bloco de Esquerda, no sentido de perceber que estas transições têm naturalmente custos. Isso é normal que assim seja. E o melhor que podemos fazer é discutir com uma perspectiva realista o que está em causa. Porque houve-se às vezes uma discussão de tal forma idealista que sai completamente da realidade e, portanto, normalmente são as mesmas forças políticas que são mais idealistas a discutir estas transições que depois são as primeiras a queixar-se das consequências. E é bom nós termos noção que tudo isto é um trade-off e que, quer do ponto de vista, e falou das duas transições, ou das duas reformas gêmeas, nós quando discutimos aqui a questão do Green Deal e a questão da digitalização, obviamente tem muitas ligações uma com a outra, e tem muita ligação com aquilo que vivemos, como dizia o Eurodeputado Pedro Marques agora. E eu acho que também uma das coisas que nós podemos perceber deste período que vivemos é que é perfeitamente possível fazer uma descarbonização orientada para aquilo que é o estilo de vida que nós temos, adaptando esse estilo de vida e não fazendo transformações sem a necessidade de fazer transformações radicais e não andarmos com a imposição de alterações substanciais contra a natura àquilo que é o funcionamento da sociedade. Com pequenas adaptações nós conseguimos resultados muito interessantes. A questão do teletrabalho é uma delas. Agora, o que não faz sentido é haver forças políticas e movimentos políticos e sociais que, ao mesmo tempo que defendem a descarbonização e que defendem medidas mais radicais, depois estão na primeira linha da contestação ao teletrabalho, por exemplo. E há a possibilidade de as pessoas e as suas famílias conciliarem um trabalho à distância com uma qualidade de vida que, obviamente, também tem todo o direito a ter, de conciliação com a vida familiar, de maior aproveitamento do seu tempo para o fruírem pessoalmente, para esse aumento de qualidade de vida, reduzindo substancialmente a pegada carbónica e a pegada ecológica que deixam. E, portanto, isso é muito interessante pensar todos estes programas numa lógica construtiva e positiva e não numa lógica impositiva. Isso releva muito para aquilo que falou também relativamente à PAC, relativamente à perspectiva de uma política agrícola, não só a PAC, política agrícola comum a nível europeu, mas também de uma política agrícola nacional, e de não vermos isto como um confronto entre a agricultura e o ambiente. Isso, aliás, é, do ponto de vista conceptual, uma estupidez, porque se há setor que pode contribuir muito para o equilíbrio dos ecossistemas e para o equilíbrio ambiental, é a agricultura, ao contrário de uma propaganda que tem sido vendida nos últimos anos. E, portanto, aquilo que falou de confronto entre políticas do passado e políticas do futuro e o erro que muitas vezes é confrontar, eu acho que nós conseguimos encontrar o equilíbrio se tivermos boas políticas de presente, que é exatamente percebermos o que temos, o que vem de trás e que é essencial para que as nossas comunidades encontrem
o seu bem-estar social, mas aquilo que também é desejável do ponto de vista de progresso social, de conseguirmos ir adaptando essas atividades a práticas que sejam mais sustentáveis e mais equilibradas. E, portanto, que as políticas europeias, designadamente nestas duas áreas, da digitalização e da descarbonização, tenham essa possibilidade. Outra questão que falou e à qual está diretamente ligada tem a ver com o Fundo para a Transição Justa. Eu preocupa-me, no Fundo da Transição Justa, o peso que países como a Alemanha e a Polónia têm na definição daquilo que venha a ser este pilar. Por uma razão simples, pelo impacto que o carvão tem para estes países e, portanto, a orientação do fundo para determinado tipo de reconversão que não é necessariamente aquela que se aplica a Portugal. E, portanto, nós temos depois dificuldade de elegibilidade se o fundo estiver muito orientado no sentido das preocupações de países que têm uma realidade substancialmente diferente da nossa, ainda mais quando esses países têm o peso que tem a Alemanha ou que tem a Polónia. A questão que queria colocar e que não tem, estas são as que têm essencialmente a ver com o que já temos discutido, que queria colocar não tem a ver com o que se tem falado nesta audição, tem a ver com questões de soberania. Neste momento há duas discussões que ao nível europeu são tidas e que são muito relevantes também para estes processos e nas quais temos posições diferentes. Tem a ver uma com a questão da regra da unanimidade e com a redução da expressão da regra da unanimidade e retirar a regra da unanimidade de uma série de processos decisórios, que é uma perspectiva que existe ao nível europeu neste momento, e por outro, quando se fala de recursos próprios, estamos a falar de impostos europeus e também da discussão sobre esses impostos europeus. Tendo posições diferentes, não cabe aqui nesta comissão estarmos a fazer o confronto partidário ou ideológico sobre estas matérias. O que eu queria colocá-las apenas do ponto de vista institucional. Se faz sentido acontecer o que aconteceu, por exemplo, aprovar-se no Parlamento Europeu uma deliberação sobre esta matéria sem que os Parlamentos Nacionais tenham sido ouvidos. Os Parlamentos Nacionais, designadamente a Assembleia da República, durante esta legislatura, não discutiu de forma consequente nem a questão da regra da unanimidade, nem a questão da eventual criação de recursos próprios ao nível europeu, designadamente novos impostos. E, portanto, o que eu pergunto é qual é a perspectiva do eurodeputado Pedro Marques sobre as questões de soberania relativas a matérias de alteração de regras de unanimidade e de criação de novos impostos europeus. Deve ou não deve continuar a existir o que sempre existiu, que é um primado dos Parlamentos Nacionais na discussão destas matérias e na pronúncia sobre estas matérias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Eurodeputado Pedro Marques. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, também um cumprimento particular e à bancada do CDS. Várias questões que colocou, tentarei passar por todas elas. A questão dos custos das transições e as transições mais gradativas ou radicais, se quiser assim. O que nós estamos a passar, ou o que nós passamos neste período, foi uma transição radical. Resta saber é se à saída do desconfinamento aproveitamos para manter algumas das regras que agora estruturamos e que aproveitam ao processo de descarbonização, ou se volta tudo para trás e começamos outra vez o processo todo de transição. Mas não estamos propriamente perante uma transformação adaptativa ou gradativa que tenha acontecido por iniciativa voluntária dos agentes. Não. Foi um evento, um fenómeno, e foi a determinação das políticas públicas que produziu transformações radicais na vida em sociedade nestes meses. E, portanto, isto para lhe dizer que acompanho a sua perspectiva de que não vale a pena ter aquele idealismo que é as transformações, isto é tudo um mar de rosas e não tem consequência nenhuma, já o tinha dito, não, as transformações têm consequências, há pessoas que perdem, há quem fique ou pudesse ficar para trás se nós não estabelecêssemos mecanismos de apoio nas fases de transição. E isso significa, se nós estamos a admitir criar mecanismos de apoio, é porque estamos desde logo a reconhecer que não é um mar de rosas e não ficam todos na mesma ou não ficam todos melhor. Há alguns que podem perder e nós temos que os ajudar para que de facto não percam
no processo de transição. Por isso temos o Fundo de Transição Justa a ser, por exemplo, implementado no contexto europeu, e outros mecanismos da mesma natureza poderão vir a existir no futuro. Agora, eu acho é que estas transformações, a dimensão do desafio que nós temos pela frente, na Europa e no mundo, porque já agora não vale estar a defender uma transição radical na Europa em matéria, nomeadamente, de descarbonização, e depois ao lado estarmos a importar poluição e a importar emissões. E por isso também defendo que entre os recursos próprios da União Europeia venha a estar aquilo que nós chamamos um Carbon Border Tax, um imposto de carbono de fronteira, para garantir que os países que connosco comerciam ou alteram também os seus padrões ambientais na produção, ou quando exportem para a União Europeia, sejam penalizados por essa tentativa de exportação de emissões carbónicas. Portanto, nesse sentido, nós temos que também procurar ir produzindo transformações globais, no limite, se for necessário, através da própria política comercial. Mas estava-lhe a dizer que essas transições, de facto, têm que ser apoiadas. Têm que ser apoiadas, e nomeadamente através do Fundo de Transição Justa. Queria dizer-lhe que, pela minha parte, enquanto relator do meu grupo político para o Fundo de Transição Justa, tudo fiz nas minhas propostas agora para reforçar, inclusivamente, a dimensão em que este fundo pode apoiar outros países e outras regiões, que não apenas as regiões do carvão. A proposta da Comissão Europeia, e corretamente, desde o início, não se cingia apenas às regiões do carvão. Ela foi estendida a todos os Estados-membros e, portanto, nesse sentido, podem todos beneficiar no contexto dos processos globais de transição, e nós procuramos reforçar essa dimensão e, desde logo, dar menos dimensão relativa no fundo, nomeadamente a alguns desses Estados maior recebedores na proposta da Comissão Europeia. Mas, pela nossa parte, não aceitaremos e não deixaremos que este seja apenas um fundo destinado à transição das regiões do carvão, ainda por cima daqueles que nada fizeram, porque outros já fizeram uma parte dessa transição, mesmo aquelas economias que assentavam na energia do carvão, algumas são parte do caminho. Parte final da sua intervenção e também parte final da minha resposta. As questões da unanimidade dos recursos próprios no contexto europeu. Sr. Deputado, a articulação institucional entre parlamentos tem ocorrido. Os Estados-membros pronunciam-se, nomeadamente ao nível do Conselho, sobre estas matérias e, portanto, o tipo de alterações de que estamos a falar obrigarão sempre ao pronunciamento dos Estados-membros, e a articulação institucional dos Parlamentos não deixará de existir. Agora, vamos lá ver, nós temos é que perceber onde é que nós estamos do lado do desenvolvimento do projeto europeu. Nós queremos que o projeto europeu se desenvolva em ordem, por exemplo, a um orçamento europeu mais ambicioso, para que não haja cortes nas ditas políticas tradicionais, para que haja um MFF mais ambicioso e um plano de recuperação mais ambicioso. Isto só se faz de duas maneiras, Sr. Deputado. Ou com mais recursos próprios do orçamento comunitário, as tais taxas sobre os gigantes do digital das multinacionais, as questões relacionadas com o ETS, as questões que aqui hoje foram colocadas também das transações financeiras, por exemplo. Estes passos têm vindo a ser dados, até ao nível da OCDE estamos a coordenar políticas para tentar combater a concorrência fiscal que tem vindo a ser feita entre as regiões do mundo e dentro da própria Europa. Agora, se nós não damos este passo de facto, criar recursos próprios para o orçamento comunitário e também não aceitamos cortes no orçamento e queremos mais ambição para o orçamento, como eu já disse no passado, noutros momentos, então estamos aqui a defender mais impostos nacionais para contribuir mais para o orçamento europeu? Estamos a defender mais penalização das famílias portuguesas para poder depois contribuir para o orçamento europeu de forma acrescida? Faz-me menos sentido do que o reforço dos recursos próprios do orçamento comunitário, na linha do que disse e com as prioridades que há pouco referi. E, portanto, de facto, defendemos a maior ambição do orçamento comunitário com recursos para o financiar e não um orçamento anão, dependente ainda por cima de rebates, de transferências, de falta de solidariedade deste ou daquele. Não, o orçamento da União tem que, de facto, ter mais ambição. E, em particular, a discussão da unanimidade tem-se feito, ou a discussão da possibilidade de evolução no tema da unanimidade, tem-se feito em boa medida nesta fase, exatamente em questões que têm a ver, por exemplo, com ultrapassar bloqueios sistemáticos em matérias de harmonização fiscal, em que há países dentro do espaço europeu que têm feito uma verdadeira concorrência a outros países. E, portanto, obviamente, isso é inaceitável, em particular, uma vez que não temos instrumento de taxa de câmbio, nem de taxa de juros próprio, porque estamos em União Monetária, a aproximação das bases fiscais e a ambição do orçamento europeu numa União Monetária é absolutamente essencial para termos mais capacidade de resposta, olhe perante crises como aquela que agora estamos a enfrentar e para que as respostas não sejam desiguais entre os Estados-membros, como, infelizmente, têm podido ser na fase em que nos encontramos.
Sr. Presidente, terminaria aqui as minhas respostas ao Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluir, darei a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do PAN, e depois, se entretanto, se o Sr. Deputado Bruno Dias chegar, dar-lhe-amos então a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os presentes, o Sr. Eurodeputado, senhoras e senhores deputadas. Queria pedir desculpa porque tenho tido algumas dificuldades e, portanto, tenho saído e entrado, mas pronto, esperemos que agora corra tudo bem. Relativamente ao assunto que aqui nos traz, agradecer também a exposição que o Sr. Eurodeputado fez e os contributos que já deu. Gostava de dizer que realmente com a crise provocada pela pandemia da Covid, abriu-se uma janela de oportunidade para se poder finalmente chegar a um acordo para o próximo quadro financeiro plurianual. Mas mais importante ainda, para instituir um quadro financeiro que seja mais pujante, com recursos suficientes para os combates decisivos que a Europa enfrentará nos próximos anos. A Presidente da CE foi mandatada pelo último Conselho Europeu Informal para apresentar a 6 de maio uma nova proposta para este quadro financeiro plurianual. Sabemos que houve um atraso e que em princípio é apresentado para a semana. Não sei o que é que o Sr. Eurodeputado acha que nós podemos esperar desta apresentação. Essa proposta deverá também conter o fundo de recuperação que liderará o boost económico necessário para a saída da crise, com uma combinação entre empréstimos e subvenções aos Estados-membros. Devemos aguardar, de facto, para saber o que é que sairá daqui. Esta apresentação conjunta do quadro financeiro plurianual e do fundo de recuperação é um risco necessário, porque parece ser a única maneira de ultrapassar a clara divisão existente no Conselho Europeu, mas que pode significar ainda mais atrasos num processo que já se encontra muito atrasado em relação a ciclos anteriores, podendo perigar a implementação de imensos programas da União Europeia que poderão ficar congelados quando o quadro atual acabar a 31 de dezembro de 2020. Ursula von der Leyen já confirmou que será o maior quadro financeiro plurianual de sempre e que apresentar o Fundo de Recuperação dentro deste quadro é a única solução viável. Eu queria lhe perguntar, mais concretamente, tenho perguntado a todos os outros eurodeputados, até para ter uma ideia do que é que os vários representantes têm sobre estes assuntos, relativamente à questão da coesão e da agricultura. Comparado o quadro financeiro anterior, ou seja, 2014-2020, a proposta original da Comissão já cortava 10% nos fundos para a coesão e 15% para a agricultura. Cortes esses que o Parlamento Europeu quer reverter e que o grupo de países amigos da coesão, onde se encontra Portugal, também quer ver desaparecer. Esta proposta do Presidente Michel propõe um corte adicional de 2% na coesão, ou seja, menos 12% no total, e melhora ligeiramente os cortes na agricultura para 14%, com alguma redistribuição entre os pilares. Gostava de lhe perguntar que impacto julga que estes cortes podem ter para países como Portugal. Relativamente ao clima, considera que se vai manter o compromisso dos 25% do orçamento consagrado para as políticas de combate às alterações climáticas, e depois há uma série de iniciativas europeias que, devido à crise sanitária e previsível crise económica, poderão estar em causa. Vai depender, obviamente, agora da vontade política. De facto, a estratégia Farm to Fork já foi apresentada e bem, a estratégia para a biodiversidade também. Tínhamos algum receio que o atraso se prolongasse por mais tempo, mas relativamente ao Pacto Ecológico Europeu, acha que há algum perigo para a concretização deste pacto ou não, e será de facto um instrumento central aqui na política europeia? Para finalizar, aproveito para lhe perguntar se considera que Portugal deverá continuar a bater-se por um quadro financeiro plurianual com financiamento próprio, nomeadamente com taxas sobre as transações financeiras e sobre os plásticos e querosene. Obrigada, é só isto. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas suas perguntas e, sobretudo, pela forma tão objetiva e sintética como as formulou. E para uma resposta, que espero também tão objetiva e sintética, tem a palavra ao Sr. Deputado Pedro Marques. Muito obrigado, Sr. Presidente e Sra. Deputada Cristina Rodrigues, pelas questões de facto muito straight to the point. O que é que podemos esperar da proposta da Comissão Europeia? Olha, eu neste momento ainda não sei o que lhe dizer sobre essa matéria, porque, digamos, estou razoavelmente mais otimista do que estaria talvez há uma semana, exatamente porque foi apresentada a proposta franco-alemã, que é um sustentáculo importante, apesar de tudo, para a ambição da proposta que venha da Comissão Europeia. A Presidente da Comissão Europeia tinha dito, desde
digamos, que foi perspectivando a possibilidade da criação deste plano de recuperação, que o mesmo teria uma componente importante grande de transferências para os Estados-membros, fundo perdido. Isso é positivo e eu relevo isso positivamente. Não, como já disse noutras respostas, não quero em nenhum momento diminuir a dificuldade do que temos pela frente em matéria de financiamento aos Estados-membros, porque estamos ainda muito longe de ter um acordo claro sobre, nomeadamente, a questão dos próprios com que acabou a sua intervenção. Eu acho que nós podemos ter um plano de recuperação ambicioso e, em paralelo, um MFF adequado e não com cortes, e, sobretudo, não próximo da proposta finlandesa ou da proposta do Presidente Michel, se, de facto, a União Europeia ambicionar mais do ponto de vista do seu próprio orçamento. E, para isso, precisamos que todos os Estados-membros, porque, como sabe, nestas matérias vamos precisar de unanimidade, defendam essa ambição adicional para o orçamento europeu. Porque, se assim não for, vamos ter muitas dificuldades e vamos passar um período difícil na construção deste consenso. Nós consideramos, no meu grupo político, o Parlamento como um todo, que seria muito negativo, certamente, que viesse para aí alguma proposta com cortes adicionais na política de coesão, na PAC, em relação àquilo que seria, digamos, o que estava em cima da mesa, nomeadamente na proposta da Comissão. Nós queremos até muito mais ambição do que essa proposta, mas será também muito mau se continuarmos bloqueados na aprovação desse quadro, até porque não temos mecanismos de transição claros em vigor neste momento e, portanto, podemos ficar aqui numa situação de estrangulamento financeiro ao aproximarmos do fim do ano 2020, do ponto de vista dos financiamentos comunitários. Ora, isso é tudo o que nós não precisamos, porque as consequências do Brexit vêm aí, porque as consequências, obviamente, do Covid em particular e desta brutalidade desta crise estão aí para serem enfrentadas. Portanto, esperamos ambição na proposta da Comissão, mas somos realistas em relação às dificuldades que ainda temos pela frente. Relativamente à questão do Pacto Ecológico Europeu e se este Pacto Ecológico Europeu pode estar em risco enquanto prioridade, eu julgo que não, sinceramente. Nós no Parlamento temos um consenso muito grande, que só 1 ou 2 grupos políticos não acompanham, da importância de manter a prioridade ao Green Deal, ao Pacto Ecológico Europeu, e que ela se reforça, e aliás que esta crise nos permitiu evidenciar que nós temos mesmo instrumento e capacidade de fazer o caminho da descarbonização, mas ao mesmo tempo que fazemos esse caminho temos que criar os instrumentos para apoiar aqueles que são afetados pelas transições, como temos vindo a discutir ao longo desta reunião. Mas os instrumentos estão aí. A União Europeia não é por acaso que não só tinha apresentado a estratégia inicial do Pacto Ecológico, como apresentou logo nessa altura ao Fundo de Transição Justa, e nós estamos a dar-lhe um trabalho acelerado em termos de Parlamento para podermos fazer a negociação com o Conselho e para o mesmo estar pronto este ano. E como a Comissão colocou agora em cima da mesa a estratégia para a biodiversidade ou para a estratégia do prado à mesa, o Farm to Fork. Portanto, nós continuamos alinhados, e o nosso vice-presidente Frans Timmermans da Comissão Europeia tem sido muito claro, e nós no Parlamento temos sido muito claros, quanto à importância de não abandonar ou não atrasar as prioridades estratégicas apenas na resposta à crise. Temos que responder à crise, mas temos em paralelo que fazer as transformações estratégicas ao nível europeu. Para isto tudo acontecer, como dizem os americanos, tem uma expressão muito feliz sobre esta matéria, que é put your money where your mouth is. Portanto, põe o teu dinheiro onde as tuas prioridades ou a tua conversa está. E por isso esperamos, de facto, a medição no orçamento europeu, porque não podemos continuar a ter esta ideia de fazer mais com menos, isso é simplesmente impossível, perante a dimensão do que temos pela frente na resposta à crise e pela dimensão dos desafios estratégicos que estamos a enfrentar. Isso não se faz nada com menos recursos no orçamento europeu, faz com um orçamento mais ambicioso, com recursos próprios, como alguns daqueles que referiu na sua questão. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Eurodeputado, pelas suas questões e pela forma como respeitou o seu tempo e pela objetividade das respostas. E com esta intervenção, uma vez que não foi ainda possível ao Sr. Deputado Bruno Dias juntar-se a nós, darei por concluída esta audição, que valeu a pena. Estamos muito gratos ao Sr. Eurodeputado pela forma como nos transmitiu um conjunto de informações úteis e como nos permitiu partilhar reflexões sobre este momento tão importante que vivemos no país e na União Europeia, e esperar que possamos ter outras oportunidades para futuras trocas de impressões.
Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Eurodeputado, e dou por concluída esta audição. E obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos. Cumprimentar o Sr. Presidente, se me permite, para me despedir também do Sr. Deputado Pedro Marques e agradecer a sua intervenção aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.